Jonas Varela na internet e no YouTube. Contamos com 4 inscritos no nosso site, no nosso canal. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, 5º livro do Novo Testamento, ainda no seu terceiro assunto, perseguição e difusão. Hoje continuando aqui a leitura, no seu capítulo 9, em todos os seus 43 versículos. Primeiro tópico: de perseguidor a apóstolo. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, entre na cidade, e aí darão o que você deve fazer. Repetindo. Agora, levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: Prepare-se e vá até a rua que se chama Rua Direita e procure na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Ele está rezando e acaba de ter uma visão. O fato, repetindo, de fato, ele viu um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muita gente falar desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes que recebeu dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias:
Vá, porque esse homem é um instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar a Saulo repetindo, eu vou mostrar a Saulo quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu quando você vinha pelo caminho, me mandou aqui para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo alguma coisa parecida com escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo se levantou e foi batizado. Logo depois comeu e ficou forte como antes. Segundo tópico, de perseguidor a perseguido. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam impressionados e comentavam: não é este o homem que descarregava em Jerusalém a sua fúria contra os que invocam o nome de Jesus? E não é ele que veio aqui justamente para os prender e levar aos chefes dos sacerdotes? No entanto, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Passado algum tempo, os judeus fizeram uma trama para matar Saulo, mas seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. Os judeus montavam guarda dia e noite também junto às portas da cidade, a fim de o eliminar. Os discípulos dele, porém, o tomaram de noite e o fizeram descer pela muralha dentro de um cesto. Terceiro tópico. O testemunho provoca solidariedade. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, o apresentou aos apóstolos e lhes contou como Saulo, no caminho, tinha visto o Senhor, como o Senhor lhe havia falado e como ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo ficou em Jerusalém com eles e pregava corajosamente em nome do Senhor. Saulo também falava e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam um jeito de o matar. Quando souberam disso, os irmãos
levaram Saulo para a cidade de Cesareia e daí o mandaram para a cidade de Tarso. Quarto tópico: novo retrato da igreja. E a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Quinto tópico: a ação libertadora da igreja. Pedro, que percorria todos os lugares, visitou também os fiéis que moravam em Lida. Aí encontrou um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia na cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo está curando você. Levante-se e arrume a sua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes da Lida, todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Ela praticava muitas obras boas e dava grandes esmolas. Nesses dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o colocaram no piso superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro estava lá, mandaram 2 homens com um recado: venha sem demora até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Logo que chegou, os presentes o levaram ao piso superior, onde as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, todas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Em seguida se pôs de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levante-se. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro lhe deu a mão e ajudou para ela se levantar. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Pedro ficou vários dias em Jope, hospedado na casa de um curtidor de peles chamado Simão. Glória a Deus, aleluia, amém. Concluímos aqui a leitura do capítulo 9 do livro do Atos dos Apóstolos, nos seus 43 versículos. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 9, nos seus 43 versículos do livro Atos dos Apóstolos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.